Já parou para pensar como é que um computador consegue rodar um jogo pesado, um navegador com dezenas de abas e mais um monte de programas, tudo ao mesmo tempo sem que um atrapalhe o outro? Bom, a mágica por trás disso é uma das tarefas mais importantes de qualquer sistema operacional, o gerenciamento de memória. E hoje a gente vai desvendar exatamente como isso funciona. Nossa jornada de hoje vai ser assim. Primeiro, vamos entender o papel fundamental do gerenciamento de memória. Depois, a gente mergulha de cabeça nas técnicas que são a base dos sistemas de hoje, a paginação, ou paging, e a memória virtual. Vamos dar uma olhada também em outras abordagens, como o swapping e a segmentação. Aí, vamos descobrir como o sistema decide o que fica e o que sai da memória com os algoritmos de substituição e o que acontece quando tudo dá errado, no fenômeno do thrashing. E claro, no final, um resumo para fechar tudo. Ok, vamos começar pelo começo. A memória RAM é tipo a bancada de trabalho de um carpinteiro. É ali que a ação acontece, mas o espaço é super limitado e muito valioso. O sistema operacional, o SO, é um mestre carpinteiro. É ele quem garante que cada ferramenta, cada pedaço de madeira, ou seja, cada processo, tenha o seu lugar, sem que um bagunce o trabalho do outro. Agora o ponto principal é este. Por que os processos não podem simplesmente pegar o que precisam da RAM diretamente? O motivo todo se resume a proteção e ordem. Se não tivesse o SO no meio do caminho, um processo poderia, sem querer ou de propósito, escrever por cima da memória de outro. Isso causaria falhas catastróficas. O sistema operacional age como um segurança, criando uma barreira e isolando cada processo no seu próprio espaço seguro. Ele transforma um caos em potencial em pura eficiência. Sem essa organização, um único programinha com bug poderia derrubar o sistema inteiro. É o SO que garante a estabilidade que a gente espera. E como o SO faz essa mágica toda? A principal técnica por trás disso é a paginação, ou como a gente vai chamar, paging. É esse mecanismo que abre as portas para um dos conceitos mais poderosos da computação, a memória virtual. A ideia do paging é bem inteligente. Pensa assim, ele pega a memória de um processo e quebra em bloquinhos de tamanho fixo, que são chamados de pages. A memória RAM física, por sua vez, também é dividida em blocos do mesmo tamanho, os frames. O legal disso é que as partes de um programa podem ficar espalhadas pela memória, sem precisar estar uma do lado da outra. Isso resolve um problemão chamado fragmentação. Mas espera aí, se as pages estão todas espalhadas, como é que o sistema sabe onde encontrar cada pedacinho? É aí que entra a Page Table. A Page Table é tipo o mapa do tesouro, ou melhor, o GPS da memória. Para cada endereço virtual que o processo acha que tem, a Page Table diz qual é a coordenada exata, o endereço físico na RAM. É essa tradução constante que faz tudo rodar lisinho. E o que acontece quando um processo tenta acessar uma page que está no mapa dele, mas não está na RAM naquele momento? Aí ocorre o que a gente chama de page fault. E aqui um ponto super importante. O nome assusta, parece erro, né? Mas não é. Pelo contrário, é um mecanismo totalmente normal e essencial. É o hardware dando um toque para o CO, tipo, ei, tô precisando para aquela page que está lá no disco, traz ela para cá, por favor. O tratamento de um page fault segue um passo a passo bem definido. Primeiro, a unidade de gerenciamento de memória, a MMU, que é o hardware que faz a tradução de endereços, dispara um alarme, uma interrupção. A partir daí, o SO entra em ação. Ele valida se o acesso é permitido, encontra a page lá no disco, carrega ela para um espaço livre na RAM, atualiza a page table com um novo endereço e, por fim, manda o processo continuar de onde parou. O processo nem fica sabendo de toda essa operação. E tudo isso junto cria o conceito de Virtual Memory. A memória virtual é essa ilusão fantástica. Ao usar o disco como se fosse uma extensão da RAM, o SO faz cada processo acreditar que tem um mundão de memória contínua só para ele, mesmo que na realidade a RAM física seja limitada e super compartilhada. O paging é, sem dúvida, a estrela do show nos sistemas de hoje, mas não é a única técnica que existe. Vale a pena a gente conhecer outras duas abordagens, o swapping e a segmentação. Elas são importantes porque ajudam a gente a entender por que o paging acabou se tornando padrão. A diferença principal aqui é a escala. O paging é como levar caixas pequenas, uma de cada vez, para um depósito. É rápido, é granular. Já o swapping é como tentar mover uma estante inteira, com tudo dentro, de uma só vez. Ele move processos inteiros da RAM para o disco. É uma operação muito mais pesada, muito mais lenta, usada só em casos extremos de falta de memória. Agora, comparando com a segmentação. Enquanto o paging divide a memória em blocos físicos de tamanho fixo, a segmentação divide de um jeito lógico, em blocos de tamanho variável que fazem sentido para o programa. Tipo, um bloco para o código, outro para os dados, outro para a pilha.
É mais intuitivo do ponto de vista do programador, mas isso cria um problema, a fragmentação externa. Começam a sobrar espacinhos vazios entre os segmentos que são difíceis de aproveitar. O paging, por outro lado, pode causar fragmentação interna, que é quando a última page de um processo não é toda usada, desperdiçando um pouquinho de espaço dentro de um frame. Muito bem, o sistema está rodando a todo vapor, a RAM está cheia e acontece um page fault. O SO precisa trazer uma nova page do disco, mas para uma page entrar, outra tem que sair. A questão é, qual? É exatamente aqui que entram os algoritmos de substituição de páginas. Essa é a pergunta de $1 milhão para o sistema operacional. A escolha da page vítima é absolutamente crucial. Uma escolha ruim significa que a page que acabou de sair vai ser necessária de novo logo em seguida. Isso causa outro page fault e o desempenho vai lá para baixo. A escolha certa, por outro lado, otimiza tudo. A abordagem mais simples que existe é o FIFO, First In, First Out. É a lógica da fila de banco. O primeiro que entrou é o primeiro que sai. É fácil de implementar, mas tem um problema grave. E se a page mais antiga for super importante e usada o tempo todo? O FIFO não quer saber. Para ele, o que importa é a idade, não a frequência de uso. E isso pode ser bem ineficiente. Uma estratégia bem mais inteligente é a LRU, Least Recently Used. A lógica aqui é tirar a page que não é usada há mais tempo. A ideia é que, se uma page não foi acessada recentemente, a chance de ela ser necessária de novo tão cedo é pequena. O desempenho do LRU é fantástico, mas implementar ele de forma pura é muito caro em termos de processamento. Então, já que o LRU puro é caro, os sistemas usam aproximações bem espertas. A mais famosa delas é o algoritmo do relógio, ou segunda chance. Imagina as pages na memória dispostas em círculo, com um ponteiro. Cada page tem um bit de referência. Se uma page é usada, seu bit vira 1. Quando o SO precisa de espaço, o ponteiro começa a girar. Se ele encontra uma page com o bit 1, ele pensa, opa, essa aqui foi usada há pouco. Aí ele dá uma segunda chance, zera o bit dela para 0 e segue em frente. Se ele encontra uma com o bit 0, ele diz, você, não foi usada recentemente, chegou a sua vez de sair. É uma solução simplesmente genial, super eficiente e com ótimo desempenho. Bom, até agora, vimos como o gerenciamento de memória funciona quando tudo está correndo bem. Mas, e quando dá ruim? Existe um estado de colapso total de desempenho que tem um nome bem específico, trashing. Para entender o trashing, imagina um cozinheiro numa cozinha minúscula com a geladeira do outro lado do corredor. Ele precisa de um ingrediente, corre para a geladeira, pega e volta. Precisa de outro, corre para a geladeira de novo. Ele passa tanto tempo indo e voltando que quase não cozinha nada. Isso é o trashing. O sistema gasta tanto tempo buscando pages no disco, a nossa geladeira, que quase não sobra tempo para executar trabalho útil, que seria o cozinhar. Este gráfico aqui mostra essa história de forma perfeita. Conforme a gente aumenta o número de processos, o uso da CPU sobe, até chegar num ponto ideal. Mas, se a gente passar desse ponto e colocar processos demais para pouca memória, o sistema entra em trashing. A taxa de page faults explode e, o mais curioso, o uso da CPU despenca. Ela fica a maior parte do tempo ociosa, só esperando o disco responder. Ufa! Cobrimos bastante coisa, né? Dos fundamentos até o colapso do sistema. Para garantir que tudo ficou bem amarrado, vamos fazer aquela revisão final dos conceitos mais importantes que a gente viu. Então, recapitulando. Virtual Memory é a grande ilusão de memória infinita. O paging é a técnica que faz isso acontecer, com pages e frames. A Page Table é o mapa que liga o mundo virtual ao físico. Page Fault não é erro, é o mecanismo para buscar dados no disco. Swapping é a versão peso-pesado movendo processos inteiros. FIFO, LRU e Clock são as estratégias para decidir quem sai da memória. E por fim, o trashing, que é o colapso de desempenho que todo sistema tenta evitar a qualquer custo. Se essa explicação ajudou a clarear esses conceitos, curta o vídeo e assine o canal para mais conteúdos como este.